Saolo, nome científico Pseudorix nictitensis, é um dos mamíferos mais raros e misteriosos do mundo. Ele é conhecido também como unicórnio asiático, por causa de seus longos chifres paralelos, que podem chegar a 50 centímetros. O saolo habita as florestas montanhosas da região de Annamita, na fronteira entre o Laos e o Vietnã, no Sudeste Asiático. Tem um tamanho de aproximadamente o de um veado pequeno, ou seja, o mesmo de um veado catimbeiro, de um veado mateiro, entre 80 e 100 quilos. Possui a cor marrom escuro com manchas brancas no rosto e no corpo. É uma cor bem diferente, bem específica da espécie mesmo, que serve para ele se camuflar em meio à mata verde onde ele vive, para evitar predadores. Tanto machos quanto fêmeas possuem chifres retos e finos, ou seja, não é igual a maioria dos veados, por exemplo, que somente os machos possuem chifres e as fêmeas não possuem. É um animal, claro, herbívoro, alimenta-se de folhas, frutos e plantas e cascas de árvores. Por que é um animal tão raro, raríssimo? Foi descoberto apenas em 1992 pela ciência. É extremamente difícil de ser visto na natureza, por ser um animal muito arisco. Existem pouquíssimas fotos e vídeos dele em liberdade na natureza. Está criticamente ameaçado de extinção, principalmente devido à perda de habitat e armadilhas de caçadores por causa do seu chifre. Muitas pessoas caçam esse animal pelo chifre. Estima-se que existam menos de algumas dezenas vivos na natureza. Está classificado como criticamente ameaçado pela IUCN, Instituto Universal para a Conservação da Natureza. O saolo é considerado por muitos como o animal mais raro do mundo. Ele simboliza o mistério das florestas do Sudeste Asiático e a importância de preservar a biodiversidade do Sudeste Asiático. Existem esforços de conservação, mas até hoje nenhum saolo sobreviveu muito tempo em cativeiro, infelizmente, porque é um animal que também é muito difícil de viver em cativeiro, tanto na natureza como no cativeiro. Então já tiveram vários esforços, vários projetos de reintrodução dessa espécie em locais que ele já não existe mais, mas até agora nada deu muito certo. Em maio de 1992, o Ministério das Florestas do Vietnã enviou uma equipe de pesquisa para examinar a biodiversidade do recém-criado Parque Nacional de Vu Quang. Nessa equipe estavam Du Toc, Li Van Chan e Vung Van Dung, do Instituto Inventário de Planejamento Florestal, New Hook Van Sang, do Instituto de Recursos Ecológicos e Biológicos, Ngoc Tin Tan Tu, da Universidade de Vinh, e John McKean, do Fundo Mundial para a Natureza. Em 21 de maio, a equipe obteve um crânio com um par de chifres estranhos, longos e pontiagudos de um caçador local. Eles encontraram um par semelhante na Cordilheira Annamite, na região nordeste da reserva. No dia seguinte, a equipe atribuiu essas características a uma nova espécie bovide, chamada de saolo, ou boi de Vu Quang, para evitar confusão com o cerol simpátrico. A WWF anunciou oficialmente a descoberta da nova espécie em 17 de julho de 92. De acordo com o especialista em biodiversidade Tony Whiting, embora o Vietnã ostente uma variedade de flora e fauna, muitas das quais foram descritas recentemente, a descoberta de um animal tão grande quanto o saolo foi bastante inesperada. O saolo foi o primeiro grande mamífero a ser descoberto na área em 50 anos. As observações de saolo vivo foram raras e distantes entre si, restritas à Cordilheira Annamite.
O nome científico do saolo é Pseudorix niacnicensis. É o único membro do gênero Pseudorix e é classificado na família Bovidae, a mesma dos bois e vacas. A espécie foi descrita pela primeira vez em 1993 por Von van Dung, do Tolk. Os biólogos Pan Munk Dian e Neoxin Peter Achterda, da Universidade de Copenhague, e John McKean. A descoberta de restos de saolo em 1992 gerou enorme interesse científico devido às características físicas especiais do animal. O saola difere significativamente de todos os outros gêneros de bovídeos em aparência e morfologia, o suficiente para colocá-lo em seu próprio gênero. Como suas características físicas são tão complexas de classificar, o Pseudorix foi classificado como um membro da subfamília Caprinae como pertencente a qualquer uma das 3 tribos da subfamília Bovine, a Poecilophyine, Bovine e Tragalaphine. A análise de DNA levou os cientistas a colocar o saolo como um membro da tribo Bovine, o grupo que inclui búfalos, gado, bisões e iaques, entre outros. Pesquisas genéticas recentes o colocaram como um membro divergente mais primitivo dos antigos bovini. Sugere-se que o saolo tenha divergido do ancestral de outros membros da família bovina entre 10 a 16 milhões de anos atrás. Durante o Mioceno Médio, um estudo de 2021 sugeriu que ele estava intimamente relacionado ao extinto gênero Miostracocerus, conhecido do final do Mioceno da Eurásia. Uma análise genômica de espécimes históricos de saolo publicada em 2025 revelou que o saolo se dividiu em 2 linhagens há pelo menos 20 mil anos atrás, mas não mais tarde do que 5 mil anos, uma das quais se tornou a população do norte na área do Parque Nacional Vu Quang e o Parque Nacional Phumhet, ambos no Vietnã, e o Parque Nacional Nakai Nam Theo no Laos. E a outra se tornou a população do sul na área de Hue, Dong, Diem e Tai Diem, todas no país do Vietnã. A separação pode ter sido causada por mudanças climáticas no final da última era glacial e as mudanças associadas na paisagem e vegetação. Isso também pode ter sido influência pelo início da sedentarização na região. Essa separação foi acompanhada por uma redução constante no tamanho efetivo da população, com o tamanho efetivo da população sugerido como não tendo exercido 5 mil indivíduos nos últimos 10 mil anos. No genoma das respectivas linhas evolutivas, existem áreas como falta de diversidade, mas estas são distribuídas de forma variável e, portanto, não são partilhadas pelas 2 populações. O saolo tem uma das menores áreas de distribuição de qualquer grande mamífero. Habita florestas úmidas, perenes ou deciduas no leste do sudeste asiático, preferindo vales de rios. Avistamentos foram relatados em vales íngremes de rios a 300 a 1.800 pés acima do nível do mar. No Vietnã e no Laos, a área de distribuição da espécie parece cobrir aproximadamente 5 mil quilômetros, 900 milhas quadradas, incluindo 4 reservas naturais. Durante o inverno, migra para as terras baixas. No norte das montanhas Hanamit, foi avistado principalmente perto de riachos em altitude de 592 a 1.112 metros. Há muito poucas informações disponíveis sobre o ciclo reprodutivo do saolo. É provável que o saolo tenha uma estação de reprodução física do final de agosto a meados de novembro. Após nascimentos de um único bezerro foram documentados principalmente durante o verão, entre meados de abril e o final de junho. Na ausência de dados mais específicos, o período de gestação foi estimado como semelhante à das espécies do Tragalaphus, cerca de 33 semanas. Nasce apenas um filhote. Em 2017, o grupo de trabalho Saola, juntamente com o Instituto Leibniz para a investigação em zoológicos e vida selvagem, numa curta aberta à Science, apelou à criação de um programa de reprodução para fins de conservação da espécie.
O saulo é altamente considerado criticamente ameaçado. Seus requisitos recritivos de habitat e a aversão à proximidade humana provavelmente o colocaram em perigo por meio da perda e fragmentação de habitat. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo bem legal sobre a natureza e os animais para você. Não custa nada deixar aquele joinha e compartilhar com todo mundo. Não custa nada, é de graça e ajuda muito no crescimento do canal. Me siga também no Instagram e no TikTok.